Você acha que forma suas próprias opiniões. Acha que quando decide o que acreditar, o que comprar, em quem confiar, do que ter medo, está fazendo uma escolha livre. Não está. E a parte que vai te incomodar até o fim desse vídeo é a seguinte. As pessoas que descobriram como fazer isso com você não eram vilões de filme. Não eram ditadores em palácios distantes. Eram professores universitários, relações públicas corporativos, consultores de governo democrático, pessoas que deram entrevistas, publicaram livros, receberam prêmios, e o que eles construíram, peça por peça, ao longo de mais de 100 anos, é a arquitetura invisível que organiza o que você pensa ser realidade. Você não vai gostar do que vai ouvir hoje, mas vai reconhecer, porque você já viveu isso. Você só ainda não tinha um nome para o que aconteceu com você. Hoje você vai ter. Existe um homem que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. Um homem que, se você soubesse o que ele fez, reconheceria imediatamente em praticamente tudo que consome. Em notícias, em publicidade, em política, em saúde pública, em campanhas eleitorais. Ele morreu em 1995. Tinha 103 anos. Recebeu elogios de presidentes, CEOs e editores dos maiores jornais do mundo. Seu nome era Edward Bernays, o sobrinho de Sigmund Freud, o sobrinho do homem que mapeou o inconsciente humano. O homem que cresceu ouvindo o tio falar sobre desejos reprimidos, sobre medos inconscientes, sobre os mecanismos ocultos que realmente governam o comportamento humano e que decidiu usar tudo isso, não em consultório, não para curar pessoas, para vender coisas, para moldar opiniões, para criar consenso onde não havia nenhum. Bernays não se chamava de propagandista. Ele inventou um nome novo para o que fazia. Um nome que ainda usamos hoje, sem saber de onde veio. Relações públicas. O que ele fez pela primeira vez em 1929, a American Tobacco Company tinha um problema. As mulheres americanas não fumavam em público. Era considerado indecoroso, imoral, socialmente inaceitável. E isso significava que metade da população estava fora do mercado consumidor. O presidente da empresa foi até Bernays com um pedido simples. Faça as mulheres fumarem. Bernays poderia ter feito uma campanha de publicidade, poderia ter colocado mulheres bonitas em anúncios segurando cigarros. Poderia ter prometido glamour ou sofisticação. Mas isso seria publicidade. Bernays não fazia publicidade. Bernays fazia realidade. Então ele foi até um psicanalista, discípulo de Freud, e perguntou: o que o cigarro simboliza para as mulheres? A resposta foi: poder masculino, liberdade, emancipação. Em uma era em que as mulheres haviam acabado de conquistar o direito ao voto, o cigarro era inconscientemente um símbolo de igualdade. Bernays usou isso. Ele contratou um grupo de sufragistas, ativistas pelos direitos das mulheres, e as instruiu a marchar no desfile de Páscoa de Nova York de 1929, acendendo cigarros em público, e ligou para os jornais antes do desfile, avisando que havia uma notícia importante. Mulheres iriam acender tochas da liberdade em protesto pela igualdade de gênero. Os jornais cobriram, as fotos correram o país. O ato foi enquadrado como declaração política feminista. E as vendas de cigarro para mulheres explodiram. Ninguém soube que era uma operação de marketing. Ninguém soube que Bernays havia pago pelas mulheres no desfile. Ninguém soube que tochas da liberdade era uma frase que ele mesmo havia criado. O que o público viu foi um movimento espontâneo, uma expressão autêntica de um anseio social real. Era tudo fabricado e funcionou tão bem que Bernays documentou o processo em um livro, publicado em 1928, um ano antes do desfile. Um ano antes de provar que a técnica funcionava. O título do livro era uma única palavra: propaganda. Bernays publicou Propaganda
em 1928, com uma tese que teria em qualquer outro contexto histórico gerado um escândalo monumental. Ele argumentou sem rodeios que em uma democracia de massas, onde milhões de pessoas precisam tomar decisões coletivas complexas, é inevitável, necessário e até desejável que uma elite de especialistas manipule a opinião pública. Não guie, não informe, não eduque, manipule. A palavra que ele usou foi manipulate, em inglês, no livro publicado, e argumentou que isso era bom, porque as massas, segundo Bernays, não eram capazes de tomar decisões racionais por si mesmas. Eram movidas por emoções, medos e desejos inconscientes. E alguém precisava canalizá-los na direção certa. Quem eram esses alguéms? Bernays tinha um nome para eles também. The Invisible Government, o governo invisível, não eleito, não transparente, não responsável perante ninguém, mas, segundo ele, absolutamente necessário para que a democracia funcionasse. Agora aqui está a parte que a maioria dos livros de história omite. O livro de Bernays foi um sucesso. Não foi censurado, não foi proibido, não gerou investigações parlamentares, não foi condenado por associações de imprensa ou grupos de direitos civis. Foi elogiado, revisado positivamente nos maiores jornais americanos, adotado em cursos universitários de comunicação, recomendado por executivos corporativos e consultores políticos, e lido atentamente por pelo menos uma pessoa cujo nome você reconhece: Joseph Goebbels, o ministro da propaganda nazista. Goebbels mantinha uma cópia de Propaganda em sua biblioteca, referenciava Bernays explicitamente em seus diários. E quando Bernays soube, anos depois, que Goebbels havia usado suas ideias, ficou perturbado, mas não arrependido, porque Bernays acreditava que o problema não estava nas técnicas, estava em quem as usava. E essa distinção, essa ideia de que manipulação é neutra, que o que importa é a intenção de quem manipula, é a racionalização que permitiu que suas técnicas fossem adotadas por governos democráticos, corporações e campanhas políticas em todo o mundo, até hoje. Em 1917, os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial. O problema era que a maioria dos americanos não queria entrar. O presidente Woodrow Wilson havia sido reeleito meses antes com o slogan "Ele nos manteve fora da guerra". O público americano era profundamente isolacionista. A guerra era vista como um problema europeu que não dizia respeito aos Israel. Wilson precisava mudar isso. Não em anos, em meses. Então, ele criou algo que não existia antes na história americana: o Committee on Public Information. Em português, o Comitê de Informação Pública. O nome parece inofensivo. A realidade era diferente. O CPI, liderado por um jornalista chamado George Creel, tinha um mandato explícito: transformar a opinião pública americana sobre a guerra em 6 meses. O que eles fizeram naqueles 6 meses redefiniu o que governos democráticos são capazes de fazer com a verdade. Os 4 minutos que mudaram tudo. O CPI recrutou 75 mil voluntários em todo o país. Eles eram chamados de 4-Minute Men, homens dos 4 minutos. Porque 4 minutos era o tempo que levava para trocar um rolo de filme nos cinemas da época. E durante esses 4 minutos, enquanto o projecionista trocava o rolo, um dos voluntários subia ao palco e fazia um discurso. Um discurso que havia sido escrito e aprovado centralmente pelo CPI, que havia sido testado para maximizar impacto emocional, que havia sido calibrado para criar não raiva abstrata contra a Alemanha, mas medo concreto e pessoal de que a Alemanha viria até sua casa, até sua família, até sua filha. 75 mil pessoas, em cinemas, igrejas, sindicatos, salões de dança, falando para milhões de americanos, toda semana, com mensagens diferentes calibradas para diferentes preocupações do momento.
Em 6 meses, a opinião pública americana sobre a guerra havia se invertido. Creel descreveria o processo como a maior aventura em publicidade que o mundo já viu. Note a palavra: publicidade, não informação, não educação, não jornalismo. Publicidade para uma guerra. Os cartazes e a fabricação do inimigo. Mas o CPI não se limitava a palestras em cinemas. Eles inundaram o país com cartazes, e não cartazes que pediam patriotismo abstrato. Cartazes que mostravam soldados alemães com chifres, que mostravam Hun, o bárbaro germânico, carregando bebês americanos. Que mostravam mulheres americanas em perigo iminente de estupro por soldados do Kaiser. Imagens que sabemos hoje serem fabricadas, que eram exageradas ou completamente falsas, mas que foram desenhadas por artistas talentosos, impressas em milhões de cópias e afixadas em toda janela, toda parede, todo espaço público do país. E funcionaram. A onda de violência contra americanos de origem alemã que se seguiu foi documentada. Negócios destruídos, pessoas agredidas, músicas alemãs banidas, a língua alemã removida de currículos escolares. Pessoas cujas famílias viviam há gerações nos LIUA foram atacadas por vizinhos que dias antes eram amigos, por causa de cartazes, por causa de 4 minutos entre rolos de filme. E aqui está o que vai te fazer parar por um segundo. Nada disso foi feito por um regime autoritário. Foi feito por uma democracia, com aprovação do Congresso, com elogios da imprensa livre, com participação voluntária de cidadãos que acreditavam estar fazendo o bem para o país. O Committee on Public Information não precisou de censura, não precisou suprimir a verdade, apenas precisou afogar a verdade em tanto ruído, em tanta emoção, em tanto medo fabricado, que a verdade se tornou irrelevante. Essa técnica tem um nome hoje. Chama-se Information Flooding. E você já foi exposto a ela muito mais recentemente do que 1917. A Primeira Guerra Mundial foi o laboratório. A Segunda Guerra foi a aplicação industrial. Quando os Estados Unidos entraram na Segunda Guerra em 1941, tinham um problema parecido com 1917, mas desta vez tinham uma vantagem. Sabiam exatamente o que fazer, porque tinham Bernays, porque tinham os ex-membros do CPI, porque tinham 2 décadas de experiência em transformar opinião pública. O Office of War Information, o OWI, foi criado em 1942. Era o CPI com esteroides, com orçamento maior, com alcance maior, com ferramentas novas, rádio nacional, cinema de Hollywood, revistas, quadrinhos, canções populares. Tudo coordenado centralmente. Tudo testado para impacto emocional. Tudo calibrado para manter o moral interno enquanto demonizava o inimigo externo. Hollywood como arma de Estado. Aqui está algo que muda como você vê filmes clássicos. O OWI tinha um escritório em Hollywood, não para censurar filmes, para colaborar com eles. Os estúdios submetiam roteiros ao OWI antes de começar as filmagens. O OWI dava notas, sugeria mudanças, aprovava ou desaprovava, e Hollywood, de forma geral, com notáveis exceções, cooperava. Por patriotismo genuíno em parte, mas também porque os filmes aprovados pelo OWI tinham acesso garantido a materiais de produção que eram escassos em tempo de guerra. Negativos fotográficos, película, equipamento elétrico. Se você queria fazer um filme, cooperava. O resultado foi uma década de filmes americanos que apresentavam japoneses como sub-humanos, com dentes salientes, óculos grossos, gesticulação exagerada que os desumanizava. Alemães como fanáticos frios ou vilões caricatos. E americanos como heróis moralmente perfeitos, sempre racionais, sempre gentis com civis, nunca excessivos. A realidade da guerra, o racismo nos próprios batalhões americanos, os civis japoneses americanos jogados em campos de internamento, os bombardeios de área que matavam civis em massa, não aparecia na tela. Você pode estar pensando,
Mas isso foi em tempo de guerra, era diferente. Justo. Então vamos falar de tempo de paz. A Operação Mockingbird. Em 1948, 3 anos depois do fim da Segunda Guerra, a CIA lançou um programa que só seria parcialmente revelado em 1975. Chamava-se Operação Mockingbird. O objetivo, infiltrar redações jornalísticas americanas com agentes que influenciariam a cobertura de assuntos de interesse da agência. Não para censurar notícias, para enquadrá-las. Um agente na redação não precisa suprimir uma história sobre a América Latina. Precisa apenas garantir que a história sobre a América Latina seja enquadrada como combate ao comunismo e não como derrubada de governo democraticamente eleito. Os dois são verdadeiros, mas produzem compreensões completamente diferentes. O enquadramento é tudo. Em 1975, o diretor da CIA, William Colby, admitiu ao Congresso que a agência havia trabalhado com aproximadamente 400 jornalistas americanos ao longo das décadas anteriores. 400 jornalistas. Em jornais, revistas, redes de televisão, agências de notícias. Quando os senadores perguntaram quais veículos estavam envolvidos, Colby se recusou a responder. A lista nunca foi completamente revelada. E os 400 jornalistas nunca foram identificados. Até aqui eu falei sobre técnicas, sobre experimentos, sobre governos democráticos usando propaganda em tempos de guerra. Agora vou te contar o que acontece quando essas técnicas são levadas ao extremo. Quando o objetivo não é vender cigarro, não é manter o moral em tempo de guerra, mas destruir um grupo humano inteiro. Em 1994, em um pequeno país africano chamado Ruanda, aconteceu um genocídio. Em 100 dias, aproximadamente 800. 0 pessoas foram assassinadas. Tutsis e Hutus moderados mortos por seus vizinhos, em alguns casos por membros de sua própria família. Com facões, com machados, porta a porta, casa a casa. Em 100 dias. O Holocausto levou anos e necessitou de toda a maquinaria industrial do Terceiro Reich. Ruanda levou 100 dias e foi feito com ferramentas agrícolas. Como? Rádio. Rádio Mille Collines. A Rádio Mille Collines, Rádio das Mil Colinas, começou a transmitir em Ruanda em 1993. Era uma rádio comunitária. Tocava música popular, tinha humor, tinha fofoca. As pessoas adoravam. E gradualmente, muito gradualmente, começou a mudar. Começou a chamar os Tutsis de Inyenzi. Em português, baratas. Começou a dizer que as baratas estavam se preparando para atacar, que as baratas tinham planos, que os Hutus precisavam se defender antes que fosse tarde. Deu nomes, deu endereços, disse onde as baratas moravam. E quando o genocídio começou em abril de 1994, a Rádio Mille Collines transmitia em tempo real. As tumbas ainda estão meio vazias, ajude a enchê-las. Você que está em Kigali, não desperdice tempo. Os Tutsis estão se escondendo na igreja de Santa Família. Vá até lá. Instruções. Ao vivo, no rádio, o fundador da rádio, Ferdinand Nahimana, foi posteriormente julgado pelo Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Foi condenado por genocídio, não por matar ninguém diretamente, mas por usar palavras para fazer com que outros matassem. Foi a primeira vez desde os julgamentos de Nuremberg que alguém foi condenado por genocídio baseado exclusivamente em discurso de ódio. A lição que ninguém quer tirar Ruanda é apresentada nos cursos de história como uma história sobre tribalismos africanos, sobre falhas da ONU, sobre a inação da comunidade internacional. Todas essas análises são verdadeiras. Mas raramente se fala sobre o que Ruanda prova sobre a mídia. Prova que um grupo de pessoas com um transmissor de rádio e uma estratégia de desumanização pode, em menos de 2 anos, transformar vizinhos que viveram em paz por gerações em assassinos. Prova que a desumanização não precisa ser intensa para ser eficaz.
precisa ser constante, precisa ser normalizada, precisa ser incorporada no humor, nas músicas, nas conversas cotidianas. E então, quando o gatilho é puxado, o mecanismo já está armado. Esse mecanismo não é exclusivo de Ruanda. Não é exclusivo de regimes autoritários. Não é exclusivo de países pobres ou atrasados. É universal. E alguém, em algum lugar, está sempre testando até onde ele aguenta. Agora vou falar sobre algo que está mais perto de você. Muito mais perto. Em 1964, o Brasil passou por um golpe militar. Você provavelmente sabe disso. O que talvez você não saiba é a sofisticação da campanha de propaganda que precedeu e acompanhou o golpe. E o quanto ela ressoa, de forma inquietante, com o que acontece hoje. O IBAD e o IPES. 2 anos antes do golpe, em 1962, 2 grupos foram criados no Brasil com nomes inofensivos. O IBAD, Instituto Brasileiro de Ação Democrática. O IPES, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. Eram, na aparência, think tanks, grupos de reflexão sobre democracia e desenvolvimento. Na prática, eram máquinas de propaganda financiadas por empresas multinacionais e com ligações documentadas com a CIA. O que eles faziam? Distribuíam conteúdo editorial para jornais e revistas em todo o Brasil. Financiavam candidatos políticos alinhados com seus objetivos, produziram documentários e filmes curtos exibidos em cinemas de todo o país. Organizavam palestras em clubes, igrejas, associações de moradores, e a narrativa que difundiam era consistente, repetida, presente em tudo. O presidente João Goulart era comunista. Goulart entregaria o Brasil à União Soviética. A família brasileira estava em perigo. A propriedade privada seria abolida. A religião seria perseguida. O Goulart real era um político reformista moderado, não um comunista. Suas reformas, reforma agrária, nacionalização parcial do petróleo, eram debatidas, controversas, mas dentro do espectro normal da política democrática latino-americana da época. Mas a narrativa do IBAD e do IPES não descrevia o Goulart real, descrevia um monstro. E quando o monstro foi derrubado em abril de 1964, parte significativa da população brasileira, incluindo muitos que seriam diretamente prejudicados pela ditadura, comemorou, porque achavam que haviam sido salvos. A Marcha da Família, com Deus pela Liberdade. 2 dias antes do golpe, em 19 de março de 1964, uma marcha foi organizada em São Paulo. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Participaram, dependendo da fonte, entre 300 mil e 500 mil pessoas. Organizadas por grupos de mulheres católicas que haviam sido mobilizadas pelos mesmos grupos do IBAD e IPES, com cartazes que pediam a intervenção das Forças Armadas, com rosários nas mãos, com missas celebradas em praça pública. Eu não estou contando essa história para fazer análise política do golpe de 64. Estou contando porque o padrão que estou descrevendo é um padrão. Grupos financiados por interesses específicos. Narrativa de medo centralizada e repetida em múltiplos canais. Mobilização de grupos que se sentem genuinamente ameaçados por algo que não é o que a narrativa diz que é. Resultado que beneficia os financiadores, não os mobilizados. Esse padrão não nasceu em 1964, não morreu em 1985, quando a ditadura terminou. E se você consegue reconhecer esse padrão no passado, fica mais difícil não reconhecê-lo no presente. Essa é a parte desconfortável. Tudo que eu contei até agora foi feito com rádio, jornais, cartazes, cinema, ferramentas analógicas. Ferramentas que tinham uma limitação fundamental. Eram unidirecionais. O governo falava, você ouvia, a rádio transmitia, você recebia, o jornal publicava, você lia. Você não tinha como responder, não tinha como verificar, não tinha como criar contranarrativa com o mesmo alcance.
Então, quando a internet chegou, muitas pessoas pensaram: isso muda tudo. Agora qualquer um pode falar. Agora qualquer um pode verificar. Agora o poder de narrativa está descentralizado. Estavam certos sobre o diagnóstico, completamente errados sobre o resultado. O problema que ninguém viu chegando aqui está o que acontece quando você dá voz a todo mundo. Todo mundo fala ao mesmo tempo. E quando todo mundo fala ao mesmo tempo, você precisa de um filtro. Você não consegue processar tudo. Nenhum ser humano consegue. Então, você delega o filtro para um algoritmo. E o algoritmo tem um objetivo. Não é te informar. Não é te apresentar verdades desafiadoras. Não é expandir sua compreensão do mundo. O objetivo do algoritmo é maximizar o tempo que você passa na plataforma. Porque tempo na plataforma, anúncios vistos e de receita. E o que maximiza tempo na plataforma? Não é a verdade, não é informação balanceada, não é reflexão profunda, é emoção, especificamente indignação. A ciência da indignação algorítmica. Em 2017, pesquisadores do MIT fizeram um estudo que se tornou um dos mais citados da história recente da psicologia social. Analisaram 126 000 histórias compartilhadas no Twitter entre 2006 e 2017 e mediram como verdade versus mentira se propagava na plataforma. Os resultados foram devastadores. Mentiras se espalhavam 6 vezes mais rápido que verdades. Chegavam a 10 vezes mais pessoas. E chegavam mais rápido. As mentiras atingiam 1.500 pessoas em média em muito menos tempo que a verdade levava para chegar ao mesmo número. Por quê? Os pesquisadores encontraram a resposta na análise do conteúdo. Mentiras eram, em média, mais novas, mais surpreendentes e mais emocionalmente intensas que verdades. E o que o algoritmo promove? Conteúdo novo, surpreendente e emocionalmente intenso. O algoritmo não foi programado para promover mentiras, foi programado para promover engajamento. E mentiras engajam mais. Não porque as pessoas são estúpidas, porque a emoção é mais rápida que a razão. Sempre foi. Só que agora há um sistema de distribuição global otimizado para explorar isso. Cambridge Analytica. Quando ficou explícito, em 2018, uma história estourou nos jornais de todo o mundo. A Cambridge Analytica, uma empresa de consultoria política britânica, havia coletado os dados de 87 milhões de usuários do Facebook sem consentimento e usado esses dados para criar perfis psicológicos individualizados, não grupos demográficos, indivíduos. Cada perfil identificava os medos específicos, as inseguranças específicas, os pontos de pressão específicos de cada usuário. E então, anúncios políticos eram criados especificamente para esses pontos de pressão individuais. Não um anúncio para eleitores indecisos. Um anúncio diferente para o homem de 45 anos que tem medo de perder emprego. Outro para a mulher de 35 anos preocupada com segurança dos filhos. Outro para o jovem de 22 anos com ressentimento de instituições. Cada um falando exatamente ao medo específico daquela pessoa específica. O CEO da Cambridge Analytica, Alexander Nix, disse em uma apresentação secreta, filmada por jornalistas disfarçados e publicada em 2018. Somos a maior empresa de dados para fins eleitorais do mundo. Nós conhecemos o perfil de cada eleitor americano. Nós sabemos o que eles querem ouvir. E nós sabemos como fazê-los agir. Cambridge Analytica trabalhou na campanha do Brexit, no Reino Unido. Cambridge Analytica trabalhou na campanha de Trump em 2016. Cambridge Analytica trabalhou em campanhas em pelo menos 68 países, incluindo, segundo reportagens investigativas do jornal The Intercept, operações na América Latina. Em 2018, a empresa fechou. Seus fundadores abriram outras empresas. A tecnologia que desenvolveram não desapareceu. Está mais sofisticada, está mais distribuída.
E agora está ao alcance não apenas de grandes campanhas políticas, mas de qualquer pessoa com dinheiro suficiente para pagar pelos dados. Lembra da pergunta que eu fiz no começo? Você acha que forma suas próprias opiniões? Vamos voltar a ela. Mas agora, com contexto, você acabou de ouvir sobre um homem que fabricou um movimento de libertação feminina para vender cigarros. Sobre um comitê governamental que usou 75 mil palestrantes para inverter a opinião pública sobre uma guerra em 6 meses. Sobre uma rádio comunitária que transformou vizinhos em assassinos. Sobre algoritmos projetados para explorar suas respostas emocionais inconscientes. Sobre uma empresa que tinha dossiês psicológicos individuais de 87 milhões de pessoas. Agora a pergunta: depois de tudo isso, você ainda acha que suas opiniões são suas? Não estou dizendo que você é estúpido, estou dizendo que você é humano. E seres humanos têm sistemas cognitivos que foram moldados por milhões de anos de evolução para responder a estímulos específicos: perigo, pertencimento, status, exclusão, de formas que são rápidas, automáticas e que acontecem antes da razão ter chance de intervir. Esses sistemas não foram projetados para navegar em um ambiente de informação onde qualquer pessoa com orçamento suficiente pode te apresentar exatamente o estímulo que vai ativar exatamente a resposta emocional que ela quer de você. A coisa mais difícil de admitir. Aqui está o que eu considero a verdade mais difícil desse vídeo inteiro. Não existe um eu imune à manipulação. Não existe um nível de inteligência, escolaridade ou consciência política que torne alguém completamente resistente. Os pesquisadores que estudam propaganda são manipulados por propaganda. Os jornalistas que escrevem sobre algoritmos são capturados por algoritmos. Os professores universitários que ensinam sobre vieses cognitivos ativam vieses cognitivos quando leem sobre seus próprios grupos políticos. Isso não é falha individual, é arquitetura humana. O que é possível, o que é a única coisa que se pode fazer, é desenvolver o que os pesquisadores chamam de metacognição, a capacidade de observar os próprios processos de pensamento, de perguntar, antes de compartilhar algo, o que me fez querer acreditar nisto? De perguntar quando sentir raiva, de onde está vindo essa raiva? E quem se beneficia dela? De perguntar quando sentir medo, esse medo é baseado em algo verificável ou foi instalado? Não é garantia, mas é resistência. E em um mundo onde bilhões de dólares são gastos para entender exatamente como a sua mente funciona e como explorar isso, resistência é a única liberdade que ainda está ao seu alcance. Eu poderia terminar esse vídeo com uma lista. 10 formas de identificar desinformação. Como checar fontes antes de compartilhar. Apps para verificar fact-checking. Essas listas existem, são úteis, mas você já sabe que elas existem. O que eu quero fazer em vez disso é deixar com você algumas perguntas que me acompanham desde que comecei a pesquisar esse tema. Perguntas que não têm resposta fácil. Primeira pergunta. Até onde vai a intenção? Bernays acreditava genuinamente que estava fazendo um bem ao manipular o público em direção a decisões que ele considerava corretas. Goebbels acreditava genuinamente que estava servindo à grandeza da nação alemã. Os militares que coordenaram o golpe de 64 acreditavam genuinamente que estavam salvando o Brasil do comunismo. A questão não é se as pessoas que exercem controle de narrativa são malvadas. A questão é quem decide o que é o bem suficientemente grande para justificar manipulação e quem fiscaliza quem faz essa decisão. Segunda pergunta. Democracia é possível sem propaganda? Democracia é o sistema em que decisões coletivas são tomadas com base na vontade da maioria. Mas se a vontade da maioria pode ser fabricada, e vimos que pode repetidamente, documentadamente, o que exatamente estamos elegendo?
A vontade real das pessoas? Ou a vontade que foi instalada nelas por quem tinha recursos para fazê-lo? Essa não é uma pergunta destinada a produzir cinismo. É uma pergunta destinada a produzir exigência. Exigência de transparência. Exigência de regulação. Exigência de que o dinheiro que financia narrativas seja identificável. Porque democracia sem transparência sobre quem financia a narrativa dominante não é democracia. É uma ilusão de democracia muito bem financiada. Terceira pergunta: o que eu faço agora? Se você chegou até aqui e está se perguntando isso, já está em um lugar melhor do que a maioria. Porque a maioria não pergunta. A maioria consome, reage, compartilha e passa para o próximo estímulo. O ato de parar e perguntar o que eu faço com isso já é um ato de resistência. Não vou te dizer para sair das redes sociais. Não vou te dizer para confiar apenas em fontes aprovadas. Não vou te dizer que existe um lado puro da informação onde a verdade flui livre. Não existe. Mas existe a prática de desacelerar, de verificar antes de acreditar, de perguntar quem se beneficia dessa narrativa, de reconhecer quando sua raiva está sendo usada como combustível para algo que você não escolheu conscientemente apoiar. Isso não é paranoia, é higiene informacional. E no mundo em que vivemos, é tão necessária quanto lavar as mãos. No começo desse vídeo, eu disse que você não forma suas próprias opiniões. Agora, você sabe por que eu disse isso. Não como acusação, como contexto. Porque a primeira coisa que as máquinas de propaganda de todos os séculos dependem é que você não saiba que elas existem. Que você ache que suas reações são instintivas, que suas raivas são naturais, que seus medos são seus. Parte deles é, mas parte foi colocada lá. E a diferença entre essas duas partes é o espaço onde a liberdade real vive. Não a liberdade de estar imune à influência. Isso não existe para nenhum ser humano. Mas a liberdade de olhar para o que sente e perguntar: isso é meu ou foi instalado? Edward Bernays morreu em 1995 achando que havia feito o mundo funcionar melhor. Os arquitetos do golpe de 64 morreram achando que haviam salvado o país. Os produtores da rádio Mille Collines foram condenados por genocídio. E você, que está aqui assistindo a um vídeo sobre como a mente humana pode ser direcionada, você já deu o primeiro passo, que é reconhecer que o problema existe. O segundo passo é seu. Se esse vídeo fez você pensar de um jeito diferente, me conta nos comentários qual foi o momento que mais te incomodou. Não o que mais te surpreendeu. O que mais te incomodou. Porque incômodo significa que tocou em algo real. E coisas reais merecem ser pensadas em voz alta. Até o próximo. Para entender por que a propaganda funciona, você precisa entender algo sobre como o cérebro humano foi construído. Não como você gostaria que ele funcionasse, como ele realmente funciona. Em 1979, um psicólogo israelense chamado Daniel Kahneman, que décadas depois ganharia o Prêmio Nobel de Economia, publicou junto com seu parceiro Amos Tversky uma série de pesquisas que mudaram como a ciência entendia a tomada de decisão humana. A tese central era simples e devastadora. Seres humanos não são racionais, não no sentido de que às vezes cometem erros, no sentido de que a irracionalidade é sistemática, previsível e profunda. Kahneman descreveu 2 sistemas de pensamento. Sistema 1, rápido, automático, emocional. Funciona sem esforço. É o sistema que te faz tirar a mão do fogo antes de pensar. É o sistema que reconhece um rosto familiar numa multidão. É o sistema que reage a um título de notícia antes de você ler o artigo. Sistema 2. Lento, deliberativo, racional. Requer esforço consciente. É o sistema que você usa para resolver uma equação, para avaliar argumentos contraditórios, para questionar a primeira impressão.
O problema é que o sistema 2 é cansativo. Cada vez que você o usa, ele drena recursos cognitivos. E quando esses recursos se esgotam, o que acontece dezenas de vezes por dia, especialmente quando você está com pressa, cansado, estressado, sobrecarregado, o sistema 1 assume. E o sistema 1 não verifica fontes. O sistema 1 não pondera evidências. O sistema 1 reage. Agora pensa no seguinte: toda a arquitetura das redes sociais foi projetada para te manter no estado em que o sistema 1 domina. Scroll infinito. Não deixa você parar e pensar. Notificações constantes. Fragmenta sua atenção, impedindo pensamento profundo. Recomendações algorítmicas. Apresenta o próximo estímulo antes que você processe o anterior. Contadores de curtidas. Ativa os sistemas de recompensa social, criando ansiedade que esgota recursos cognitivos. Não é teoria conspiratória. Asa Raskin, o designer que inventou o scroll infinito, disse em 2019: "Criei algo que vicia. Criei algo que sequestra mentes humanas. Não foi mal intencional, mas foi irresponsável e agora sei o que fiz." Ele calcula que o scroll infinito rouba, coletivamente, 200.000 horas de atenção humana por dia. Por dia. Em todo o mundo. 200. 0 horas de atenção humana que poderiam ser usadas para pensar, criar, conectar, gastas em um mecanismo de rolagem infinita projetado para maximizar o tempo de uso de um aplicativo. O experimento que não deveria ter acontecido em 2014, o Facebook conduziu um experimento em 689.003 usuários, sem avisar nenhum deles, sem pedir consentimento. O experimento modificava algoritmicamente o feed de notícias dos usuários. Um grupo via predominantemente conteúdo positivo, outro via predominantemente conteúdo negativo. E então, os pesquisadores mediram como isso afetava as postagens dos próprios usuários. O resultado confirmou o que se suspeitava. Usuários expostos a mais conteúdo negativo postavam mais conteúdo negativo. Usuários expostos a mais conteúdo positivo postavam mais conteúdo positivo. O humor, a visão de mundo, o tom emocional das pessoas podia ser manipulado silenciosamente pela seleção do que aparecia em seu feed. Quando o experimento vazou e foi reportado pelo jornal The Guardian em 2014, houve protestos. O Facebook se desculpou. Disse que o experimento havia sido aprovado internamente de acordo com seus próprios termos de serviço. Lembra dos termos de serviço que você nunca lê? Ali estava a autorização. Em 2014, a professora de psicologia Susan Fiske, da Universidade Princeton, descreveu o experimento como eticamente problemático e afirmou que nunca teria sido aprovado por qualquer comitê de ética de uma universidade. O Facebook não é uma universidade e não tem comitê de ética independente, mas tem 3 bilhões de usuários. Existe um conceito na linguística e na psicologia cognitiva chamado framing, em português, enquadramento. É a ideia de que a forma como você descreve algo muda fundamentalmente como as pessoas o percebem, mesmo que os fatos objetivos sejam os mesmos. George Lakoff, professor de linguística da UC Berkeley, passou décadas estudando como o enquadramento funciona na política e chegou a uma conclusão que vai te fazer revisitar muitas conversas. Quando você aceita a linguagem de um debate, você já aceitou os pressupostos desse debate. Deixa eu dar exemplos concretos. Imposto sobre herança, vis imposto sobre morte. Nos anos 90, nos Estados Unidos, um tributarista conservador chamado Frank Luntz foi contratado para ajudar o Partido Republicano a mudar a percepção pública sobre o imposto de transmissão de herança. O imposto existia, era lei. Afetava apenas heranças milionárias muito elevadas. A maioria esmagadora da população nunca seria tributada por ele, mas a percepção pública era nebulosa. Luntz fez um estudo.
Testou duas formas de se referir ao imposto: imposto sobre herança, imposto sobre morte. As duas expressões descrevem o mesmo tributo, mas os grupos que ouviram imposto sobre a morte expressaram oposição ao imposto em proporções muito maiores, mesmo sendo de classes sociais que nunca seriam afetadas por ele. Morte evoca medo existencial. Herança evoca transmissão patrimonial. Mesma lei, percepções completamente diferentes. Resultante política completamente diferente. Luntz publicou um livro chamado Words That Work, Palavras que Funcionam, em que documentou décadas de pesquisa sobre como linguagem molda a política. O livro foi distribuído internamente no Partido Republicano Americano, e as palavras que Luntz testou apareceram nas décadas seguintes nos discursos de políticos, em editoriais, em programas de rádio e televisão. Não por coincidência, por design. Combatente inimigo versus prisioneiro de guerra. Depois do 11 de setembro, o governo Bush enfrentou um problema jurídico. Os prisioneiros capturados no Afeganistão não podiam ser torturados. A Convenção de Genebra protegia prisioneiros de guerra. A solução foi linguística. Os juristas do governo criaram uma nova categoria: combatente inimigo ilegal. Não era uma categoria reconhecida pela lei internacional. Foi inventada. Mas ao nomeá-los assim, e ao conseguir que a mídia adotasse essa nomenclatura, o governo criou a percepção de que essas pessoas estavam fora das proteções legais convencionais. O enquadramento não mudou os fatos, mas mudou o que o público considerava juridicamente aceitável. E quando o que o público considera aceitável muda, o que os governos se permitem fazer também muda. Migrante vs invasor. Você pode aplicar esse mesmo princípio a qualquer debate contemporâneo. A palavra que um noticiário usa para descrever a mesma pessoa, migrante, refugiado, invasor, imigrante ilegal, deslocado, não descreve um fato neutro. Comunica um julgamento moral, uma relação de poder, uma presunção sobre as intenções e direitos dessa pessoa. E a escolha de qual palavra usar não é neutra, é política, sempre foi. E quando você absorve a linguagem de um enquadramento sem questionar sua origem e seus pressupostos, você está deixando outra pessoa decidir o que você pensa, antes mesmo de você perceber que está pensando. Quero te contar algo que aconteceu bem perto de você. Não em 1964, na década de 1970. Durante os anos mais duros da ditadura militar brasileira, o regime enfrentava um problema. Precisava de legitimidade popular sem poder usar eleições livres. A solução foi uma das campanhas de relações públicas mais sofisticadas que um governo latino-americano já conduziu. Ela tinha um nome: Brasil. Ame-o ou deixe-o. A Assessoria Especial de Relações Públicas. Em 1968, a ditadura criou a ARP, Assessoria Especial de Relações Públicas da Presidência da República. Seu objetivo declarado era melhorar a imagem do governo. Seu objetivo real era muito mais amplo: criar uma narrativa de Brasil que tornasse a repressão tolerável para quem não estava sendo reprimido. A AERP produziu centenas de filmes publicitários que eram exibidos obrigatoriamente nos cinemas e nas televisões do país. Não propagandas políticas abertas, não discursos sobre o regime, comerciais de integração nacional, imagens do Nordeste ao Sul, paisagens brasileiras deslumbrantes, trabalhadores satisfeitos, famílias unidas, o hino nacional. A mensagem implícita era precisa. O Brasil está crescendo, o Brasil está unido, o Brasil está orgulhoso. Qualquer um que perturbe isso é inimigo do Brasil. A Copa de 1970. A Copa do Mundo de 1970 foi provavelmente o maior instrumento de legitimação popular da ditadura brasileira. Mas aqui está o que raramente se conta. O regime sabia que a seleção era forte.
e investiu massivamente não apenas no futebol, mas na infraestrutura de transmissão. Em 1969, o Brasil tinha cobertura de televisão em grande parte do território. Para a Copa de 1970, o governo acelerou a expansão das transmissões via satélite para garantir que o máximo de brasileiros possível pudesse assistir aos jogos ao vivo. Cada gol do Brasil era transmitido para milhões de famílias que, naquele momento de alegria coletiva, associavam inconscientemente aquela euforia ao governo que estava no poder. O tricampeonato de 1970 foi genuinamente conquistado pelo futebol brasileiro. Mas o ralo emocional que ele criou ao redor do regime foi deliberadamente construído. Zagallo não sabia disso. Pelé não sabia disso. Os jogadores não sabiam. A nação que comemorou na rua não sabia. Mas os estrategistas da ARP sabiam e documentaram. Os relatórios internos da ARP, desclassificados décadas depois, mostram análises detalhadas do impacto da Copa sobre a aprovação popular do regime. Análises que soam assustadoramente modernas em sua metodologia. Milagre econômico. O enquadramento que sobreviveu à ditadura entre 1968 e 1974, o Brasil cresceu a taxas extraordinárias. O PIB cresceu a uma média de 10% ao ano. Grandes obras de infraestrutura foram concluídas. A classe média expandiu. Isso é factual. Mas aqui está o que a narrativa do milagre econômico, criada pela AERP, omitia. O crescimento foi financiado principalmente por dívida externa. A dívida externa explodiu de 3 bilhões de dólares em 1964 para 43 bilhões em 1979. Os frutos do crescimento foram distribuídos de forma extremamente desigual. A repressão que acompanhou o período econômico não aparecia nos comerciais, mas a expressão milagre econômico sobreviveu. É usada até hoje, em jornais, em livros didáticos, em conversas cotidianas. O enquadramento criado por uma ditadura para justificar sua própria existência sobreviveu à ditadura e ainda organiza como parte da população brasileira pensa sobre aquele período. Isso não é insignificante. É demonstração de que o controle de narrativa mais bem-sucedido é aquele que sobrevive a quem o criou. Tudo o que você ouviu até agora, Bernays, o Committee on Public Information, Cambridge Analytica, algoritmos de redes sociais, era o passado. Deixa eu te falar do presente e do que está vindo. Quando ver deixou de ser crer em 2017, pesquisadores apresentaram ao mundo uma tecnologia que havia sido desenvolvida a partir de inteligência artificial, o deepfake. A capacidade de sobrepor o rosto e a voz de uma pessoa real em um vídeo de outra pessoa, de forma praticamente imperceptível. No início, os deepfakes eram rudimentares, fáceis de identificar por especialistas, claramente artificiais para qualquer olhar treinado. Em 2024, os melhores deepfakes são indistinguíveis de vídeos reais para 95% das pessoas, mesmo quando essas pessoas sabem que podem estar vendo um deepfake e estão olhando ativamente para sinais de manipulação. Isso foi documentado em estudos peer-reviewed, publicados em 2023 e 2024. Em setembro de 2024, durante as eleições eslovacas, um áudio deepfake circulou amplamente em que o líder da oposição, supostamente, discutia com um jornalista como fraudar a eleição. O áudio era falso, foi criado 2 dias antes da eleição e circulou amplamente o suficiente para potencialmente influenciar o resultado, porque os 2 dias não eram suficientes para que as checagens de fato alcançassem o mesmo número de pessoas que o áudio havia alcançado. Agora pensa na implicação disso. Por décadas, o argumento final contra a desinformação foi: existe um vídeo, existe uma gravação, existe evidência visual. Evidência visual era a pedra sobre a qual se construíam certezas. Com deepfakes suficientemente sofisticados, evidência visual deixa de ser evidência de qualquer coisa.
E quando evidência visual deixa de ser evidência, o que sobra? Apenas narrativa, apenas contexto, apenas quem você decide confiar. E quem você decide confiar é determinado em grande parte por... Você já sabe a resposta. Em 2023 e 2024, empresas de inteligência artificial lançaram sistemas capazes de clonar a voz de qualquer pessoa a partir de apenas 3 segundos de áudio. 3 segundos. Uma frase curta, um clipe de podcast, um vídeo de aniversário postado no Instagram. Com 3 segundos de áudio, sistemas disponíveis hoje conseguem criar uma versão sintética dessa voz que pode dizer qualquer coisa, em qualquer idioma, em qualquer tom, com qualquer inflexão emocional, e que é indistinguível da voz real para a maioria das pessoas. Isso não é ficção científica. Está disponível comercialmente. Custa menos do que uma assinatura mensal de streaming. Existe uma empresa chamada Eleven Labs que fornece esse serviço. Existe a OpenAI, existe a Microsoft, existem dezenas de outras. Em 2024, um funcionário de uma empresa em Hong Kong foi convencido por videoconferência deepfake a transferir 25 milhões de dólares para golpistas que se passavam pelos executivos da empresa. Vídeo ao vivo. Múltiplas pessoas na tela. Rostos reconhecíveis, vozes familiares, tudo gerado por IA em tempo real. 25 milhões de dólares. O paradoxo do excesso de informação. Aqui está a ironia final da era da informação. Nunca houve tantas fontes disponíveis. Nunca foi tão fácil verificar um fato. Nunca a verdade esteve tão acessível. E, ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil construir consenso sobre o que é real. Nunca a desinformação se moveu tão rápido. Nunca a confiança em instituições informativas esteve tão baixa. A solução que imaginamos para o problema da propaganda, mais informação, mais fontes, mais vozes, criou um problema diferente. Overload informacional. Quando há informação demais para processar, o cérebro usa atalhos. E os atalhos são: confio em quem parece do meu grupo. Acredito no que confirma o que já acredito. Descarto o que causa desconforto cognitivo. Isso tem um nome: viés de confirmação. E é a matéria-prima mais valiosa para qualquer operação de desinformação moderna. Porque você não precisa fazer as pessoas acreditarem em mentiras. Só precisa garantir que elas nunca cheguem a um acordo sobre a verdade. Isso é suficiente para paralisar, para dividir, para conquistar. Seria desonesto terminar essa história só falando dos que manipularam. Porque ao longo de toda essa história, havia pessoas que viram o que estava acontecendo e decidiram falar. Nem sempre com sucesso, nem sempre com proteção, quase nunca com o reconhecimento que mereciam, mas estavam lá. Clyde Miller e o Instituto de Análise de Propaganda. Em 1937, quando Bernays estava no auge de sua influência, quando Hitler usava a rádio para mobilizar milhões, quando a guerra se aproximava, um grupo de professores e jornalistas americanos criou o Institute for Propaganda Analysis. Seu objetivo era simples e radical: ensinar ao público americano a identificar técnicas de propaganda. Eles publicavam boletins mensais que descreviam, em linguagem acessível, 7 técnicas básicas de propaganda. Chamar nomes feios ao inimigo, usar nomes bonitos para si mesmo, transferir credibilidade de uma autoridade respeitada para uma causa, usar depoimentos de figuras admiradas, fazer parecer que todo mundo pensa assim, empilhar evidências favoráveis, ignorar as desfavoráveis, criar um falso dilema entre 2 opções extremas. 7 técnicas que você reconhece em qualquer noticiário, em qualquer discurso político, em qualquer campanha publicitária de hoje. O Instituto foi dissolvido em 1942, ironicamente, porque o governo americano argumentou que ensinar análise de propaganda durante a guerra prejudicaria o esforço de guerra americano. Em outras palavras, o Instituto foi fechado porque estava funcionando. E.F. Stone e o Boletim Semanal.
Em 1953, o jornalista Isidore Feinstein Stone, conhecido como E.F. Stone, perdeu o emprego. Era a era do macartismo. Stone era visto como comunista, era progressista, crítico do governo, havia defendido causas que o governo considerava subversivas, sem emprego, sem editor, com a família para sustentar. Stone fez algo que naquela época parecia impossível. Criou seu próprio jornal, sozinho. O E.F. Stone's Weekly era um boletim de 4 páginas que Stone pesquisava, escrevia, editava e, em parte, distribuía ele mesmo. Seu método era peculiar e revelador. Stone não frequentava as coletivas de imprensa do governo, não se importava com os briefings oficiais, não cultivava fontes nos bastidores. Em vez disso, ele lia. Lia os registros públicos, os relatórios do Congresso, os documentos orçamentários, os depoimentos em audiências, tudo que o governo era obrigado a tornar público, mas que ninguém costumava ler porque era chato e técnico e estava enterrado em pilhas de papel. E regularmente encontrava, enterrada nesse material técnico e chato, evidência de que o governo estava mentindo em seus pronunciamentos públicos. Não por acesso privilegiado a segredos, por leitura cuidadosa do que estava disponível para qualquer um. O boletim de Stone chegou a ter 70 mil assinantes pagantes, um número extraordinário para uma publicação independente de um único homem na era pré-internet. E.F. Stone permanece até hoje como um dos jornalistas mais citados na história da imprensa americana, por ter feito a coisa mais simples e mais difícil do mundo: ler o que estava disponível, verificar o que era dito, publicar o que encontrava, sem editor para aprovar, sem anunciante para proteger, sem fonte oficial para não contrariar. Daniel Ellsberg e os papéis do Pentágono. Em 1971, Daniel Ellsberg era analista do think tank Rand Corporation, com acesso a documentos classificados sobre a Guerra do Vietnã. O que esses documentos mostravam era que o governo americano havia mentido sistematicamente ao público e ao Congresso sobre o andamento da guerra, que os estrategistas militares sabiam que a guerra não podia ser vencida, que continuavam mandando jovens americanos morrer em uma guerra que seus próprios comandantes julgavam perdida. Ellsberg xerocou 7.000 páginas de documentos classificados e os entregou ao New York Times e ao Washington Post. O governo Nixon pediu uma ordem judicial para impedir a publicação. Foi ao Supremo Tribunal. Em uma das decisões mais importantes da história da imprensa americana, o Supremo negou o pedido do governo por 6 votos a 3, e os documentos foram publicados. Ellsberg foi processado com 12 acusações que poderiam resultar em 115 anos de prisão. O processo foi anulado por conduta ilegal do governo, incluindo o fato de que os mesmos homens que Nixon havia enviado para roubar arquivos psiquiátricos de Ellsberg eram os que depois invadiram o Watergate. Ellsberg morreu em 2023 sem nunca ter se arrependido. Em suas últimas entrevistas ele disse: "Faria de novo." Porque o custo de não fazer, deixar aquela mentira continuar, deixar aquelas mortes continuarem, era maior do que qualquer coisa que pudesse acontecer comigo. O que eles têm em comum: Clyde Miller, I.F. Stone, Daniel Ellsberg, pessoas diferentes, épocas diferentes, contextos diferentes, mas com algo em comum: decidiram que a verdade valia o custo de dizê-la. E em cada caso, o sistema reagiu tentando silenciá-los. Em cada caso, não conseguiu completamente. Porque a característica mais duradoura da verdade, seu único superpoder, é que ela não precisa de infraestrutura para existir. Propaganda precisa de dinheiro, de distribuição, de repetição constante. A verdade precisa apenas de uma pessoa disposta a dizê-la e outra disposta a ouvi-la. Isso não é otimismo ingênuo, é observação histórica.
Toda a grande mentira institucional que veio a público, o MKUltra, os papéis do Pentágono, o Watergate, a Cambridge Analytica, veio a público porque alguém escolheu falar. E porque alguém escolheu ouvir. Você está ouvindo agora.